Então, a nossa palavra hoje, que eu considero uma abertura para esses 3 dias em que nós estaremos aqui, examinando as Escrituras e o assunto do qual nós vamos tratar. Eu cheguei à conclusão que o nosso papel é abrir os trabalhos, como se diz, né? E é isso que nós nos propomos, fazer essa abertura, e é onde que nós já vemos a presença do Espírito de forma massiva. E eu quero falar sobre dons funcionais, ou dons pessoais, ou motivacionais, como alguns falam. No passado, Deus chamava pessoas específicas para falar à nação. Os profetas eram pessoas que tinham, na sua grande maioria, as suas habilidades pessoais. A gente percebe, por exemplo, quando Deus ele chama Isaías. Isaías era um homem da nobreza que vivia no palácio, extremamente culto, e que era um historiador, e tinha uma habilidade especial, tinha um estilo, e Deus chama ele, mas não violenta a sua personalidade, porque Isaías tinha um dom pessoal, um dom funcional. E quando nós lemos, por exemplo, os seus escritos, nós conseguimos identificar e destacá-lo dos demais profetas. Mas tinha também uma classe de pessoas que o Senhor estabeleceu a partir de um homem chamado Arão, para interceder, oferecendo sacrifícios ao povo. Os sacerdotes. E eles se tornaram sacerdotes para sempre, para ministrar diante do Altíssimo. O sacerdócio era perpétuo, de sorte que somente a geração de Arão poderia ser levantado como sacerdote posteriormente. Depois disso, veio Jesus, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote e rei. Melquisedeque não tinha uma genealogia e não se sabe de onde que Melquisedeque veio. E ele aparece na história recebendo das mãos de Abraão o dízimo,
E aonde que Abraão, então, participa com ele do pão e do vinho. Com isso, nós deduzimos que a graça, ela veio antes da lei. E Jesus Cristo, o sumo sacerdote e rei, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não ofereceu sacrifícios por ele mesmo, como os sacerdotes ofereciam. Os sacerdotes ofereciam sacrifício por eles mesmos e também pelo povo. Mas Jesus Cristo, o sumo sacerdote rei, ele não ofereceu sacrifícios por ele, por quê? Porque ele era perfeito, ele não tinha pecados. E ele, Jesus Cristo, nos constituiu, eu e você, e toda a igreja na face da terra, como reino e sacerdotes para Deus. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é um sacerdote constituído por Jesus. Aleluia. Hoje, a igreja é um povo sacerdotal que foi chamado para ministrar. Se não, haja visto 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós somos uma raça eleita, ou uma geração eleita, em outra versão. Nós somos uma nação santa, um sacerdócio real, um povo escolhido por Deus. Para quê? Para ministrar. Para ministrar. Aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para proclamar, para pregar. Este é o primeiro dom que todos nós recebemos. Esse dom está na igreja. Esse dom está em você. Esse dom é um dom funcional para você pregar. Se alguém perguntar para você qual o teu chamado e qual o teu dom, você vai dizer isso: meu dom é pregar a palavra de Deus ao mundo, ao pecador, ao perdido, anunciar aquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Simples assim. Simples assim. Por isso, nós recebemos capacitações divinas ou dons para servir. Porque a igreja é um povo sacerdotal que foi chamado para ministrar. O termo ministério é a tradução utilizada para designar ou indicar a esfera ou a área de serviço dos discípulos de Cristo. Você é discípulo de Cristo? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque esse é o esforço de um pastor. Este é o choro de um pastor. Essa é a luta de um pastor. Como diria Paulo, por causa disso,
tenham dores de parto, até que Cristo venha crescer em vocês. Um pastor não gera um discípulo para si mesmo, mas ele gera um discípulo para Cristo Jesus. Aleluias. E, em virtude de sua capacitação pelo Espírito Santo com dons espirituais. O ministro, ele é definido no Novo Testamento como alguém comissionado para desempenhar um serviço. É isso que significa essa palavra. E essa pessoa que é comissionada para um serviço, ela tem algumas características daquele que já nasceu de novo. É importante salientar. Primeiro, é uma pessoa submissa voluntariamente a outra para cumprir uma tarefa. Quando a pessoa entra no reino, e a palavra de Deus diz em Apocalipse 1:6, que nós fomos constituídos reinos, isso significa que nós somos o reino. O reino está em nós e dentro de nós. Essa pessoa entende que ela está dentro de uma comunidade, ela está num lugar onde que Deus está presente. Mas, pastor, eu não vejo Deus, eu não enxergo anjos, eu não vejo nada. E não vai ver, queridos. Deus não vai chegar para ti e te indicar uma tarefa, pedir para te fazer algo, e não vai mandar um anjo. Deus se manifesta através dos relacionamentos. Segundo, é uma pessoa autorizada para proclamar a palavra. E como nós já dissemos, para proclamar a palavra, eu não preciso ser comissionado pela igreja. Eu simplesmente proclamo. Para quem precisa ouvi-la. Porque por isso nós fomos chamados. Terceiro, é uma pessoa que desempenha uma ou mais das variadas ocupações ou serviço do corpo de Cristo. São características de pessoas que têm dons naturais, dons funcionais. E quarto e último, é uma pessoa equipada com dons espirituais. Cada um administre aos outros o dom que recebeu. Qual é o dom que tu tens? No que tu encontras maior facilidade? Qual é a tua característica de personalidade? É isso que você deve ministrar para as pessoas. E para fazer isso, você não precisa de um lugar especial, de um momento especial, mas você vai manifestar naturalmente isso na vida das pessoas. Nós já vamos ver daqui a pouquinho. Fora do ambiente do templo, o dom do Espírito Santo concede ao cristão uma capacidade para testemunhar.
aquela coragem que você tem e aquela liberdade e simplicidade para falar do amor de Cristo com as pessoas. É o dom do Espírito Santo em você, que você recebeu no dia do seu novo nascimento. Amém, queridos? Glória a Deus. Não necessita que alguém lhe conceda uma missão e nem uma tarefa. O mundo é a sua esfera de atuação. Se nós, como igrejas, cada um de nós conseguirmos entender isso, internalizar e colocar isso como propósito nas nossas vidas, eu quero dizer para você com toda certeza, e eu digo isso sem medo de errar, você estará cumprindo o propósito eterno de Deus na sua vida. Porque é para isso que existe a igreja na face da terra. Cumprir o propósito eterno de Deus, que é restaurar o ser humano perdido. E se nós não cumprimos esse mandato, não desenvolvemos esse dom, logo, nós precisamos reavaliar essas questões. O que é o dom do Espírito Santo? Em Lucas 11, 9, 13, tem algo interessante, porque lá Jesus nos ensina uma oração. A oração do pedir, pedir, a oração do pidão, né? Pedir, pedir, dá-se-vos-á. E muitas vezes a gente pensa que essa oração que a gente faz é para pedir coisas para Deus. E a gente vai pedindo. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Senhor, eu quero. Pedir. Pedir, dá-se-vos-á. Pedir com fé e com fervor. Que não é aqui neste capítulo, neste versículo especificamente, mas Lucas, capítulo 11, verso 9, diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo. Buscai em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Salomão descobriu que ele precisava governar um povo e que lhe faltava sabedoria, ele clamou a Deus e fez um sacrifício. E todos os boizinhos que ele tinha, tudo aquilo ali, ele colocou na presença de Deus.
são segredos, pequenos segredos, para nós conseguirmos desempenhar aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. São pequenas coisas que muitas vezes nos separam de Deus. O dom do Espírito Santo, ele deve ser distinguido dos dons do Espírito. Deu para entender? O dom do Espírito Santo deve ser distinguido dos dons do Espírito. O primeiro relaciona-se com o Espírito Santo em si. Aquele que você recebe na regeneração, na restauração de um espírito caído. Você sabia que o homem é um espírito caído? Exatamente igual a Satanás. Satanás é um espírito caído. E o homem também é um espírito caído. Com a diferença que o homem tem um corpo. E Satanás não. Ele é um espírito caído. E quando o Espírito Santo entra em nós, esse espírito caído se levanta e vive novamente. E é vida abundante. Você nasceu de novo. O Espírito Santo está em você. E Ele fala com você todos os dias, a todo momento, se, e somente se, você teve essa experiência de um novo nascimento. O primeiro relaciona-se com o Espírito Santo em si. E o último refere-se às habilidades especiais concedidas a fim de preparar os crentes para o ministério leigo e o ministério específico, ou o ministério arônico, segundo Arão. E disso nós não vamos falar, porque envolve os ministérios da palavra em Efésios capítulo 11. Eu digo que são ministérios da palavra porque todos os ministérios, todas as funções elencadas ali estão baseadas na palavra. Pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, esses ministérios estão fundamentados e precisam da palavra. Depois que Jesus ressuscitou, que Ele veio ali, como a gente vê na palavra, pelo caminho de Emaús, e chega em Jerusalém, e mais tarde, Ele estava com os discípulos, diz que Ele, estando com eles, Ele assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, verso 22. Bah. E agora? Eles receberam o Espírito Santo pela primeira vez. Os discípulos. Oh, Jesus. Os dons.
1 Coríntios, capítulo 12, de verso 1 a 12, nós vamos encontrar 9 dons alistados ali. Em Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 8, nós vamos encontrar os dons funcionais, ou dons motivacionais, ou pessoais, como você quiser. E eu fiz uma seleção e separei por categorias. Ali em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 11, nós vamos encontrar palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, dom da fé, variedade de línguas, interpretação de línguas, profecias, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, eu separei isso aqui em 3 categorias. O dom de revelação está subdistribuído em palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Dons de poder, o dom da fé, variedade de línguas e interpretação de línguas. Dons funcionais, Romanos 12, 6 a 8. Ministérios, ensino, exortação, contribuir, presidir, misericórdia e profecias. Romanos, capítulo 6, capítulo 12, aliás, do verso 6 até o verso 8. Do verso 6 até o verso 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja, e aqui eu quero que vocês prestem atenção. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a medida da fé. Por isso que a gente chama isso aqui de dons funcionais. Porque existe sempre um fator humano aqui nesses dons. Se for profecia, que seja segundo a medida da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Veja que existe uma dependência aqui daquele dom que está na pessoa. Se ensinar, haja dedicação no ensino. E o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, ou aquele que contribui, que seja com liberalidade. E o que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Estes são os dons funcionais. E eu queria rapidamente falar um pouquinho sobre cada um. O profeta, aqui nos dons funcionais, e é interessante ver que esse dom, ele se encontra também alistado nos 9 dons. Lá a gente vai encontrar também profecia. Né? Mas existe uma diferença com relação a isso. Né? O profeta é aquele que
que aponta o caminho. E o profeta aqui nos dons funcionais é aquele que prega, é aquele que traz uma mensagem da parte de Deus para a igreja. Este é um dom funcional, porque ele exige da pessoa que ela tenha em si esse dom natural também. Ou seja, isso acontece através de uma mensagem de Deus para a igreja, exortando, edificando ou consolando. E é sempre inspirado por Deus. Nem sempre é sobrenatural. Somente como aquele que age de forma natural, a revelação que está relacionado, então, ali nos 9 dons. O dom de ministério, Romanos 12, capítulo 7, como acabamos de ler, é um dom abrangente, porque dentro desse dom estão vários dons. Os dons funcionais, eles não têm, se nós formos pesquisar na Bíblia, são inúmeros. Não são somente esses 7 que nós aqui encontramos. E a sua grande maioria estão dentro do dom de ministério, aonde que se diz, dediquemo-nos ao ministério. Por quê, irmãos? Porque existem muitas funções, tarefas e serviços dentro da igreja. Por exemplo, recepção. Alguém que limpa o templo. E assim vai. Música, teatro. Tudo isso são ministérios de serviço. Mas ainda existe dentro da igreja a figura do diácono, que é o que traz esse ministério de forma mais profícua e de forma mais correta, para nós entendermos. Porque o diácono, ele traz em si uma dedicação especial à igreja para fazer todas as coisas. O diácono é o que nós chamamos de pau para toda obra. É o que prega, é o que leva uma ceia. O diácono, ele engloba esse ministério. No capítulo 12, 7b, nós encontramos um outro dom funcional. Este é o dom daquela pessoa, é o ensino, que tem gosto por estudar. Aquela pessoa que gosta de ler, que gosta de pesquisar, que gosta de ir a fundo em todas as coisas. Tem poder de síntese e habilidade para transmitir qualquer coisa com habilidade e simplicidade e precisão. Não é o caso, por exemplo, do mestre. Aquele que ensina, ele tem essas qualificações naturais. Isso faz parte dele. Você já viu aquela pessoa que não gosta, não tem paciência para estudar, para pesquisar, que não gosta muito disso, que muitas vezes vai estudar só para se qualificar, para ter uma profissão? Essa pessoa, ela não tem a habilidade natural para ensinar. O dom de contribuir. Quem exerce este dom, ele está mais perto do que seja
o amor de Deus. Porque ele é uma pessoa desprendida das coisas. O que Deus fez por nós, queridos, foi entregar. Por amor, o Senhor entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Eu conheci uma pessoa que tinha esse dom, e é fácil de perceber isso. A pessoa tem liberalidade para doar qualquer coisa. Qualquer coisa. Geralmente eles ouvem a voz do Espírito Santo para fazer aquilo que provavelmente também eles não fariam, e eles obedecem. E eu sei que todos vocês conhecem, os mais velhos aqui, uma pessoa que fazia isso. Nosso sempre lembrado irmão João. Eu convivi algum tempo com ele e ficava impressionado, assim, com a liberalidade que ele tinha quando ele ouvia a voz de Deus. Isso é um dom que está na pessoa. Né? E ele, os irmãos sabem, ele várias vezes testemunhava isso nas suas conversas, que inúmeras vezes ele entregou o seu próprio carro. E era muito engraçado de ouvi-lo contar aquelas experiências, porque ele ficava brigando ali com o Espírito Santo. Não, Senhor, mas eu não vou fazer isso. Ele disse que a voz vinha e ele fazia um dedo assim. Então eu peguei a chave e disse assim, toma aí, Deus mandou te dar. Um dom verdadeiro que estava na vida daquele homem. É uma capacidade que ele tinha, de doar o que ele tinha, e ele sempre foi próspero nessa área. Imediatamente que ele entregava, Deus retribuía aquilo melhor. Né? Não tinha problema nenhum. Era uma pessoa muito simples. O dom de presidir, ou também chamado dom de governos, é um outro dom funcional. É a capacidade que algumas pessoas têm para exercer autoridade de forma producente. Isso é perceptível por todos nós. A gente diz, aquela pessoa ela tem um dom para liderar. Que ela tenha aquela energia capaz de conduzir as pessoas a fazerem algo que ela quer. Isso não é todos que têm. Eu trabalhei em área de liderança, sempre na minha função, mas não tinha esse dom de liderar. Compensava isso tecnicamente com conhecimento profissional. Mas não tinha esse dom para chegar e levar as pessoas a fazerem aquilo que eu quero. Isso é um carisma, que é a definição de dons. O dom de misericórdia, Romanos 12, verso 8. Esse dom é visível nas andanças de Jesus. Jesus via e tinha compaixão das pessoas. Ele via a necessidade das pessoas. E a pessoa que tem esse dom, ela percebe, ela é sensível à necessidade das pessoas.
E ela tem algo interessante, como diz ali em Romanos 12, de 6 a 8, ela tem alegria e desprendimento para fazer isso. Ela tem sensibilidade para atender as pessoas naquilo que elas precisam, sem, no entanto, constrangê-la. Ela tem sabedoria para chegar e ajudar uma pessoa sem constrangê-la. Muitas vezes, queridos, para nós ajudar uma pessoa naquilo que ela precisa, nós precisamos ter sabedoria, ter esse dom. E às vezes a gente até quer ajudar. E quem tem condições de ajudar bastante até quer ajudar. Mas muitas vezes, no ato de fazer isso, diretamente para a pessoa, nós acabamos constrangendo. Porque nós não temos essa habilidade. E na igreja tem pessoas que têm essas habilidades. São pessoas que são responsáveis por isso. E elas fazem isso com alegria. E as pessoas não se sentem constrangidas. Eu lembro das minhas andanças aqui, que o meu discipulador, pastor Sidney, na época, sempre que tinha alguma necessidade no nosso meio, ele nos chamava, nos reunia, e ele dizia então assim para a gente: tem uma pessoa no nosso meio que está passando por uma dificuldade e nós precisamos ajudá-la. A gente não sabia quem era. A gente não sabia quem era. Para não constranger aquela pessoa. E quando ele levava isso, eu sei, queridos, porque eu fui um dos que recebi. Ele levava essa ajuda para mim e ele dizia assim, esse é um momento em que há um propósito de Deus na tua vida. É um momento que tu estás passando. Então aquilo me conectava com Deus e eu não me sentia constrangido. Porque entendia que aquela situação era algo que estava no controle de Deus e que havia algo maior para o qual eu estava sendo preparado. Então, uma habilidade, um dom para fazer isso que se chama misericórdia. Misericórdia também é reconhecer sempre na vida do outro o que é bom. Nós não somos perfeitos, mas à medida em que nós vamos andando com Jesus, nós vamos ficando um pouquinho mais parecido com Ele. E quando Ele via a multidão, e naquela multidão tinha o que era bom, tinha o que era ruim, tinha o que era bandido, tinha o que era ladrão, mas Ele não via isso. Ele via que eram como ovelhas que não têm pastor. Esse é um outro lado da misericórdia.
Mas o que nós ainda precisamos entender, queridos? Esses aqui são dons funcionais. É a habilidade que está em você. E que Deus usa através do Espírito Santo. O Espírito Santo pega a tua habilidade, ele não te violenta. Deus não violenta o homem. Mas ele vai usar aquilo que você tem. Eu poderia ficar aqui explicando minuciosamente, e eu ia ficar aqui até o fim e não ia terminar cada dom desse aqui. Mas, em suma, é aquela habilidade que você tem, que Deus quer usar, a serviço da igreja, a serviço do reino. Lembra uma vez que o pastor Silmar esteve aqui? Ele disse assim: o que você sabe fazer? Você sabe capinar? Então você tem um dom. Você sabe plantar repolho, que ele planta muito repolho lá, né? Então você tem um dom. Você sabe plantar, não é todo mundo que sabe plantar. Tempo de plantar, como preparar a terra, como adubar. Se você sabe fazer isso, faça para Jesus. Se tudo que nós fazemos nessa vida como cristão, nós fizéssemos para Jesus, nós estaríamos com certeza cumprindo o propósito eterno de Deus. Tudo. Se eu arrumo um serviço, eu vou trabalhar numa empresa, é uma oportunidade de desenvolver o meu ministério, o meu dom. Ali eu vou servir de luz. Isso era uma coisa que o irmão João compartilhava com a gente também. Só que ele era fora da casinha. Diz que às vezes mandavam ele embora das fábricas porque ele não parava de encher a paciência das pessoas com Jesus. Mas cada lugar, uma escola, uma faculdade, com aquilo que você tem, você serve a Deus. Em qualquer lugar, você pode desenvolver o teu dom. Amém, queridos? Aleluias. Mas o que nós precisamos entender ainda? É que o novo nascimento é um ato. Ele aconteceu e acabou ali. O Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus está em você. E a partir daí nós começamos a andar em santidade. Isso significa, queridos, que começa um processo na nossa vida, de andar com Deus e desenvolver capacidades espirituais na nossa vida, dia após dia, dia após dia. E João capítulo 16, verso 8 diz: quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, que Jesus prometeu antes de partir, que um outro Consolador, ou seja, um da mesma espécie, o mesmo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Agora a pergunta que eu faço, é eu que convenço as pessoas? É a pregação que convence as pessoas? É a habilidade do pregador? É a sapiência do pregador? Quem é que torna o coração das pessoas favoráveis à mensagem do Evangelho? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quando Jesus perguntou para os discípulos, e essas pessoas quem dizem que eu sou? Aí eles disseram, uns dizem que é profeta, outros dizem que tu é Elias, enfim. Mas e vocês? Aí Pedro salta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, bem-aventurado és Simão Barjonas. Chamou ele pelo nome. Porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Tipo, Pedro, fica na tua. Porque isso aí não é teu. Foi Deus quem te revelou. É Deus quem torna favorável o coração das pessoas à mensagem do pregador. É o Espírito Santo que faz isso. O Espírito que está em mim é o mesmo que está em ti. E é Ele quem testifica que nós somos filhos de Deus. Aleluias. E nós somos convencidos todos os dias das nossas vidas. Todos os dias da nossa vida. Dos nossos pecados. Não me diga que você não tem pecado. Porque João diz, se alguém disser que não tem pecado, se faz mentiroso. Pecados que estão na nossa mente, pecados que estão no nosso coração. Todos os dias, nós somos assediados tenazmente por Satanás. E sabe quando é que isso vai terminar? Na nossa redenção final. Porque Paulo diz que nós fomos selados para o dia da nossa redenção final. E o que é a redenção final? É a redenção do nosso corpo, é a redenção da nossa alma, das nossas emoções. Porque Satanás, ele não vai ter mais oportunidade de nos assediar com o pecado. E nem a enfermidade vai chegar no nosso físico naquele dia. Porque nós conheceremos, assim como também nós somos conhecidos. Conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13. O Espírito Santo, ele é o nosso mestre. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Todo aquele que é nascido de novo, que teve uma experiência verdadeira e única com o Espírito Santo, ouve a voz do Espírito e aprende todas as coisas. Aprende o temor de Deus, porque o Espírito vai dizer o que é certo e o que não é certo. O Espírito vai dizer, aleluia, como isso aconteceu? João falando a respeito de Jesus, disse, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. João 1,14. E a palavra habitou aqui significa tabernaculou. Isso vem de tabernáculo. Isso vem do Velho Testamento. E quando Deus fala com Moisés, em Êxodo capítulo 25, ele diz: Moisés, faz um tabernáculo para que eu habite entre o meu povo. Aleluias. E Jesus era Deus como se nunca tivesse sido homem. E, na verdade, ele era homem como se nunca tivesse sido Deus. Mas ele habitou na terra, trazendo a presença de Deus entre nós. Porque ele era o esplendor e a expressão exata de Deus, andando entre os homens. Então ele tabernaculou. Em João 2,29, Jesus disse aos vendilhões do templo o seguinte: derribai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Mas ele estava falando a respeito de si mesmo, como se ele fosse o templo do Espírito Santo. E quando ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos se lembraram daquela palavra que ele disse: em 3 dias eu levanto esse templo. Ou seja, Jesus fala de si mesmo como se ele fosse o templo de Deus. E ele era o templo de Deus que caminhava, que andava no meio do povo. Mas eles não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Antes de Jesus ser morto, havia um clima de tristeza entre os discípulos. Ele os consola dizendo, para que não ficassem tristes. Sabe a criança quando o pai vai sair e ela começa a chorar? E ela chora, não quer que o pai saia, não quer que a mãe saia. A criança, ela não entende. E na sua cabecinha, o pai vai sair e não vai voltar. E o pai diz: volto logo. Mas esse logo para uma criança é um tempo muito distante. Mas Jesus disse para eles: e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus foi. E ele voltou. Ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, os discípulos estavam com ele até hoje. Jesus está contigo. O Espírito Santo está contigo. O Espírito Santo está conosco. Aleluias. Se o Espírito Santo está com você, querido, então Jesus está com você, assim como estava com os discípulos naquele dia. Já estou chegando para o final. Vou pedir que vocês se coloquem de pé.
Glória a Deus. Para finalizar, nós vamos ter o louvor. Amém. Ezequiel 47. Você não precisa abrir a Bíblia, não. Mas eu quero que você preste atenção. Ezequiel recebe uma visão que era a visão do templo. E essa visão ela vai se cumprir literalmente. E ele vê naquela visão e é levado ao limiar do templo, à entrada da porta do templo. E ali um homem o conduz. E diz a palavra de Deus, lá em Ezequiel 47, de 1 em diante, que do limiar do templo, ou seja, da porta do templo, da saída do templo, saía um rio. Aleluias. Paulo diz, lá em Coríntios, capítulo 6, vocês não sabem que vocês são o templo do Deus vivo e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? O cumprimento literal dessa profecia vai acontecer em Israel. Mas o cumprimento espiritual também vai acontecer em Israel. Israel se converterá aos caminhos do Senhor através do Espírito Santo. Eles vão conhecer que o Messias esteve com eles. E quando ele voltar, eles vão se render, eles vão reconhecer o Messias. E nesse rio, Ezequiel entrou. E o anjo mediu 1000 côvados, aproximadamente de 450 a 500 metros. E ele foi entrando no rio de Deus. A ação do Espírito Santo na vida de você é um processo par e passo, aonde que os seus dons vão se desenvolvendo, as tuas habilidades, os teus potenciais. O Espírito Santo vai tomando conta e você vai indo, se aprofundando. E diz que lá no fim, as águas davam pelos lombos. Primeiro elas davam pelos artérios, águas rasas. Depois pelos joelhos. E finalmente pelos lombos, perdidos em Deus. Aleluias. E aquilo que você não pode hoje mudar na sua vida, para que os dons de Deus fluam, o Espírito Santo vai fazer. Simplesmente faça aquela oração. Peça
Pai Celeste vai te dar a ação do Espírito Santo na tua vida. Creia nisso, meu querido. Creia nisso. Um dia, quando eu aceitei Jesus, eu, uma pessoa extremamente tímida, e tinha medo das pessoas, tinha medo de falar qualquer coisa para 2 ou 3 pessoas. Deus pegou a minha vida e começou a transformar e usar aquilo que eu tinha. Tinha algo que eu gostava de ler, de fazer, que era ler, ler, ler e ler o tempo todo e tudo que eu encontrava. E Deus pegou isso na minha vida e arrancou de mim a minha timidez. Às vezes tem coisas que Deus até nem tira. Eu até acredito que continuo sendo tímido, mas agora eu tenho Jesus. Se eu tiver que chegar na frente do presidente ou da rainha da Inglaterra e falar sobre Jesus, eu chego. Eu já preguei na rua, aqui em Guaíba mesmo. E se tiver que pregar de novo, é o melhor lugar que tem para se pregar a palavra de Deus. É isso que Deus pode fazer na tua vida. Inclina a tua cabeça e começa a colocar a tua vida, os teus potenciais, as tuas habilidades diante de Deus e dê liberdade para o Espírito Santo. Jesus disse, João capítulo 7, versículo 38, se alguém crer em mim, como diz as Escrituras, o que vai acontecer? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você é o templo do Espírito Santo, e do seu interior, do limiar desse templo, vai fluir rios de águas vivas. E eu profetizo nessa noite sobre a tua vida, que rios de águas vivas fluirão do teu interior. Tudo aquilo que você não pode, tudo aquilo que você acha que não consegue, porque é tímido, porque é frustrado ou porque fracassou, Deus vai despertar em ti. O Espírito Santo, ele vai se mover em ti e vai despertar e vai usar todos os teus potenciais. Tu estás no lugar certo para fazer todas essas coisas. Não tenha medo. Simplesmente entre no rio de Deus e deixa Ele te conduzir. Na visão, Ezequiel via o homem. Primeiro o homem media, depois Ezequiel ia. O Espírito Santo é o teu mestre, é o teu professor, é aquele que te guia, é aquele que te guarda, que te sustenta e que provisiona os dons na tua vida. Aleluias, glória a Deus. E aqui, irmãos, eu encerro a minha palavra. Aquilo que Deus colocou na minha vida para essa noite